Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os jogos de quebra-gelo e integração. Quais que são os objetivos da nossa aula, então? Reconhecer e valorizar os jogos de quebra-gelo e integração. O que são esses jogos? Quais são as diferenças entre eles? Será que eles são as mesmas coisas? Acho que não, né? Um deve ter um objetivo mais específico do que o outro, mas eles servem para unir o grupo. Isso que é em comum entre os dois. Tanto os jogos de quebra-gelo como os jogos de integração, eles servem para unir o grupo. Refletir acerca do valor do lúdico na educação física. Então, são atividades dinâmicas, os jogos de quebra-gelo e integração, que proporcionam uma experiência divertida, prazerosa, lúdica. E isso é muito importante durante as aulas de educação física. O que nós já sabemos? Como assim quebrar o gelo? Quebrar o gelo mesmo? Será que vai pegar lá um martelinho, um pedacinho de gelo e ficar quebrando aquele gelo? Não, né, gente? É uma forma de falar, uma expressão que nós usamos para romper aquele susto do contato inicial, para romper quando você não conhece a pessoa e você quer conhecer, tirar aquela frieza do primeiro momento. Será que são a mesma coisa, quebra-gelo de integração? Será que quando nós usamos esses dois termos, eles significam a mesma coisa? Também não. Um significa para um momento mais inicial do grupo, já os jogos de quebra e de integração servem para garantir ali maior confiança entre as pessoas do grupo, maior sentimento de pertença, né, de que você faz parte daquele grupo, que você pode emitir suas opiniões, que você se reconhece, que você já conhece bem as pessoas do teu grupo. Os jogos de quebra-gelo. Então, olha lá o que eu falei da marretinha, gente. Estão vendo? Não é isso que significa, né? Quando eu penso em jogo de quebra-gelo, não significa que eu vou pegar uma marretinha e vou ficar quebrando um gelo no sentido literal. Então, o que são esses jogos se não é para eu quebrar uma pedra de gelo? São jogos de abertura, nos quais acontece a apresentação dos participantes. São jogos rápidos, com muita ação e gastos de energia. Unem o grupo, ajudando os proponentes a memorizar o nome de cada um, por meio da socialização e descontração. Então, gente, eles são muito usados quando o grupo não se conhece. Eles não têm muito sentido quando as pessoas já fazem parte do mesmo grupo. Mas quando o grupo não se conhece direito, então é importante a presença desses jogos de quebra-gelo, por isso, aprender o nome, quem sabe num primeiro momento a cor preferida da pessoa, aquelas informações mais básicas. Esses jogos de quebra-gelo podem ser usados para ajudar os participantes a relaxarem e se sentirem confortáveis em uma primeira aula, curso, reunião ou treinamento, e também ajudá-los a aprender tanto o nome como informações pessoais e profissionais de cada um dos participantes. Então, no começo de um curso, pode ser um curso de línguas, um curso de informática, pode ser o primeiro dia numa escola nova, pode ser o primeiro dia de trabalho, quando várias pessoas começam uma equipe nova de um trabalho e um não conhece o outro. Então, esses jogos são importantes, às vezes acaba recebendo algumas informações já ali, né? O nome, uma comida preferida, uma cor favorita, para daí sim, a partir disso, evoluir para questões que vão ajudar no relacionamento do grupo em si. Quando os participantes estão se encontrando pela primeira vez, normalmente é realizada uma atividade de quebra-gelo, para ajudá-los a iniciar uma conversa mais descontraída e para que troquem informações pessoais, com o intuito de estabelecer ou fortalecer boas relações interpessoais. Então, gente, é a partir desse primeiro momento em que vocês começam a se reconhecer, a conhecer algumas informações básicas pessoais ali das pessoas que fazem parte desse grupo, vocês começam a ter mais confiança nessas pessoas e começam depois a ter essas relações. Às vezes vocês vão se relacionar e vocês descobrem que uma dessas pessoas torce para o mesmo time que você, ou que gosta da mesma comida, do mesmo restaurante, e nisso vão se desenvolvendo as diversas relações interpessoais. Uma das formas mais comuns de jogos de quebra-gelo acontece no momento da divisão de equipes, times ou grupos.
Para separar os alunos em equipes, a abordagem dos jogos cooperativos na educação física deve seguir critérios não competitivos. Então, o que isso significa? E nós temos vários exemplos aqui. Se nós queremos quebrar o gelo, se nós queremos ser cooperativos, nós não podemos dividir, por exemplo, por habilidade, pelo critério da exclusão do menos habilidoso. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma que isso fique cooperativo. E já uma forma de quebrar o gelo, como, por exemplo, descobrir o aniversário da pessoa, como que a pessoa nasceu. Então, assim, você pode descobrir a data de nascimento, pergunta se nasceu nos primeiros 15 dias do mês ou nos segundos 15 dias. Com isso, você já tem uma informação sobre a pessoa e divide equipes. Também pode ser a divisão pela cor das roupas, se bem que dentro da escola é meio difícil essa divisão, porque todos uniformizados acabam todos tendo, né, a mesma cor de roupa. O tipo de calçado, um tênis, um sapato ou uma sandália. Cabelos claros, cabelos escuros. O mês de nascimento, então mais uma forma de descobrir informações pessoais. E com isso eu faço a divisão dos vários grupos, sem estar trabalhando de uma forma excludente, pensando em competição ou em níveis de habilidade. Já os jogos de integração, como o principal objetivo dos jogos cooperativos é a colaboração com o outro, normalmente não é exclusão de quem perdeu ou errou, pois a intenção é a integração das pessoas. Então, nesses jogos de integração, as pessoas não querem saber quem vai ganhar ou quem vai perder. Se alguma pessoa do grupo cometer um erro, já vem uma outra ajudar a solucionar o problema, resolver esse erro e dessa forma todos colaboram e conseguem ter mais confiança ali na equipe de trabalho. Os jogos de integração, eles requerem sintonia. Por estimularem a expressão da imaginação, intuição e criatividade, acabam requerendo uma sintonia, tanto interna, pessoal, como no grupo. Nesses jogos, os participantes podem se auto-perceber e mostrar abertamente aos outros o que descobriram acerca de si mesmos e do grupo. Então, aqui eles já têm mais sintonia. A partir desse momento, às vezes, você nem sabia o que você pensava sobre determinado assunto, sobre determinado tema, e você começa a se descobrir também, a se conhecer. E com isso você começa a se sentir confortável com o grupo, inclusive para você passar as suas opiniões, as suas sugestões para esse grupo, seja escolar, seja grupo de trabalho. Os participantes também fazem contato com o seu próprio interior e com o grupo, percebendo o maior em todos os níveis. Neste momento, o grupo já está completamente integrado, trabalhando junto e com plenas condições de aprofundar e introjetar o que foi visto até agora. Então, é a partir desse momento, gente, que às vezes um já completa o trabalho do outro sem que seja necessário pedir. É aquele momento que você já reconhece que o outro precisa por um olhar, por um toque, por um sinal, porque esse grupo já está unido, já está participando de uma forma totalmente integrada. Demora, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. E por isso a importância desse tipo de trabalho, desses jogos que ajudam você a aumentar a confiança e a se conhecer, assim como a conhecer o grupo no qual você está inserido. Os participantes também fazem contato com o seu próprio interior. O grupo estando integrado, às vezes de olhos fechados numa atividade de sintonia ali, você consegue sentir o próximo. Ele está perto de você e você consegue sentir, você tem essa conexão com o teu grupo. Normalmente, há atividades que demandam contato físico e confiança. Portanto, é necessário o cuidado e o respeito com diferentes culturas e crenças. Então, aqui nesse momento, lembrando que quando nós trabalhamos com esses jogos, muitas vezes nós precisamos de um toque, de um contato um pouquinho mais pessoal. E não são todas as religiões que aceitam isso de uma forma como nós aceitamos. Então, algumas religiões não aceitam esse toque, muitas vezes nem o olhar. Então, nós temos que conhecer as pessoas com as quais nós estamos convivendo para não desrespeitar nenhuma cultura e nenhuma religião. Vamos para a nossa atividade, então. A partir da reflexão sobre como ocorrem os jogos de quebra-gelo e sintonia, quais os cuidados que deveremos ter para não desrespeitar diferentes culturas e religiões, eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem anotação, refletirem sobre isso e nós já voltamos para conversar.
Oi, pessoal, voltamos. Conseguiram fazer essas anotações? Então, como eu tinha falado para vocês, né, algumas culturas, algumas religiões, elas não aceitam muito bem esse toque muito próximo, essa proximidade física com o outro. Então, quando nós estamos trabalhando esses jogos de sintonia com o próximo, de integração, então nós temos que ver, será que a cultura do próximo, a religião do próximo, ela permite o contato físico? Se ela não permite, que tipo de atividade eu posso trabalhar para substituir? Isso também é importante, por isso os jogos de quebra-gelo, integração, porque você vai conhecendo a pessoa que está com você, você sabe da cultura, um pouquinho dela, da religião, e dessa forma você nunca vai desrespeitar. Os jogos de integração servem também para dar às pessoas a chance de se posicionarem em relação ao grupo e a si mesmas, transferindo o que fizeram na aula ou vivência para o seu cotidiano. Aqui é importante nós fazermos uma reflexão também. Algumas pessoas, quando começam a participar desses jogos, elas são muito introspectivas. Então, muitas vezes elas têm um pensamento ou uma opinião e elas não conseguem expor para o grupo. Elas não têm essa autoconfiança e também não têm a confiança no grupo. A partir do trabalho exaustivo, muitas vezes, desses jogos de quebra-gelo, esses jogos também de confiança no próximo, esses jogos de integração, a pessoa vai começar a se conhecer melhor e a conhecer o grupo. Se conhecendo melhor o grupo, ela não vai ter tanto medo, tanto receio de expor as suas opiniões, as suas ideias e normalmente pode ter sugestões riquíssimas, às vezes no objetivo ali, na solução de um problema do grupo que outras pessoas nem teriam como identificar. Vamos para a nossa segunda atividade, que é a atividade da mão na massa, a criação da revista maluca. O objetivo é experimentar um jogo de sintonia e integração. Nós podemos usar revistas, jornais, cola, tesoura, canetinhas, giz de cera, folhas sulfite ou similares ou qualquer outro material que você queira usar. Em pequenos grupos, elencar e recortar palavras aleatórias e imagens de diferentes revistas e jornais. Então, colar em uma folha sulfite, criando uma notícia nova, criativa e maluca. Na sequência, vocês irão apresentar a sua notícia para a turma. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nessa elaboração e nós já voltamos para refletir um pouquinho sobre essa atividade.
Oi, pessoal, voltamos. Talvez vocês estejam se perguntando como que essa atividade tem a ver com quebra-gelo, integração, né? Parem para pensar assim. Eu tenho que confiar em mim, eu tenho que saber expor as minhas ideias e eu também tenho que aceitar a exposição de ideias do outro. Quando nós começamos a juntar as palavras ali na criação da revista, pode ser que eu pense de uma forma, mas que meu colega pense de outra. E daí eu vou querer A e o meu colega vai querer B. E nós vamos ter que criar essa notícia, essa revista, a partir da aceitação de todas as ideias. Então é nesse momento que a integração ela se faz necessária. Eu preciso estar em muita sintonia, eu trabalho o respeito, a colaboração, a participação de todos. Talvez tenha a geração de um conflito ali quando as ideias não batam 100% e também serve para isso. Para essa resolução desse conflito que vai surgir, porque é lógico, pessoal, nem sempre nós vamos pensar da mesma forma. O que nós estudamos na aula de hoje? Os jogos de integração servem para dar às pessoas a chance de se posicionarem em relação ao grupo e a si mesmas, transferindo o que fizeram na aula ou vivência para seu cotidiano. Já os jogos de quebra-gelo são jogos de abertura, nos quais acontece a apresentação dos participantes. São jogos rápidos, com muita ação e gasto de energia. Unem o grupo, ajudando os proponentes a memorizar o nome de cada um por meio da socialização e descontração. Então, atividades dinâmicas, tanto integração como quebra-gelo, que proporcionam ali o conhecimento do grupo, o quebra-gelo num primeiro momento e futuramente aquela criação do vínculo, né, da confiança entre as pessoas do mesmo grupo. Eu deixo para vocês uma sugestão de vídeo, se vocês tiverem interesse sobre o assunto. As referências que nós utilizamos na aula de hoje, caso alguém queira se aprofundar um pouquinho mais, estudar alguns textos sobre o assunto. E é isso, pessoal. Com isso, nós finalizamos mais uma videoaula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.